Meu nome é Marjorie, para quem não me conhece. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, que a doutora Lídia começou a semana passada. E nós vamos então aprofundar alguns outros aspectos que complementam o que a doutora Lídia trouxe para a gente. E, acima de tudo, a gente gostaria de falar que o desejo que a gente tem para todos nós, aqui, vocês que estão nos ouvindo, que tudo que é dito aqui, todos os estudos que nós fazemos, as palestras, as preces que são feitas na Câmara de Passe, que tudo isso possa nos inspirar, elevar os nossos pensamentos para a gente ter uma semana muito boa, melhorando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque afinal é para isso que a gente está aqui, né? Então, nós viemos aqui ganhar conhecimento, receber um amparo, receber uma luz, para justamente que a gente possa percorrer essa semana até a próxima quinta-feira, dando o nosso melhor. Bom, no capítulo 8 do livro Sexo e Destino, nós começamos com Neves e André Luiz dentro do apartamento do Cláudio Nogueira. Vocês lembram? Cláudio Nogueira é pai da Marina e da Marita. Marita é a filha adotiva dele. Neves tem estado muito incomodado, sofrendo com a situação ao redor da filha dele, Beatriz, que está entre a vida e a morte e está circundada de pessoas enredadas em problemas muito complexos. Então, no início do capítulo 8, ele justamente Neves confidencia ao André Luiz a dificuldade que ele está tendo de compreender, de aceitar toda a situação ao redor da Beatriz. E ele então narra para o amigo: nós temos aqui uma mulher, uma jovem mulher, por sinal, que é a Marina, que está se dividindo em relacionamento amoroso com um pai e um filho, sendo que esse pai é o genro do Neves, né? O Nemésio. E o filho é neto do Neves. E isso abala muito o coração do Neves. Ele fica extremamente decepcionado de ver a família dele, o núcleo familiar dele, enredado em situações tão complicadas, né? E ao mesmo tempo, o neto dele também se divide entre dois amores, que são as duas irmãs, filhas do Cláudio, a Marina e a Marita. E então André Luiz, justamente na tentativa de acalmar o amigo, ele fala o quê? Que ele tenha paciência, que ele tenha compreensão, porque uma família é como se fosse um engenho, é como se fosse uma máquina formada por diferentes peças que vão ser ajustadas entre si para ter uma harmonia, um movimento harmônico. E, no entanto, também ele observa para o Neves que caso eles continuassem, ele continuasse com essa dificuldade em aceitar o comportamento que ele discordava nesses parentes dele, ele poderia até vir a ser, pelo bem da Beatriz, vir a ser afastado, deslocado para outra tarefa de assistência, justamente porque ali o foco era auxiliar. Caso ele não conseguisse ter dentro dele o amor, a aceitação necessária para estar ali e ajudar, ele poderia até chegar a ser afastado de um trabalho que para ele era tão caro, era tão importante, né? Poderia vir a atrapalhar a própria doente, que é a filha dele. E então, eu gostaria de convidar todos nós para refletir sobre a importância do que significa a família, né? O nosso núcleo familiar jamais é formado por pessoas que estão ali juntas por um acaso, né? A gente fala isso muito na doutrina espírita, né? Nós convivemos com as pessoas que nós precisamos conviver, que temos vínculos muito importantes, que precisam muitas vezes serem reformulados por problemas do pretérito, mas nada é ao acaso dentro de um núcleo familiar. E daí, para a gente puxar um pouquinho, aprofundar um pouquinho melhor essa reflexão, a gente vai trazer um trecho de um livro que tem sido bastante citado aqui nas outras palestras. Outros amigos nossos também já pegaram trechos. É um livro muito interessante porque ele é um livro pequeno, com capítulos que falam sobre coisas fáceis, são os assuntos que estão na nossa vida cotidiana.
né? O trabalho, o dever, os nossos compromissos. Então a gente trouxe aqui a respeito da família, para a gente aprofundar um pouquinho essa questão que o Neves traz para a gente. Vamos lá. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também, como a gente bem vê tanto nesse livro como nas nossas experiências pessoais, né, as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Nós mesmos, né? Ou seja, nada é à toa. E que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então ficou claro que a família não vem, o nosso núcleo familiar não é formado ao acaso e traz sempre importantes lições para que a gente possa refazer caminhos que foram motivo de sofrimento, de desentendimento em outros tempos. Ou também, como diz no texto de Emmanuel, também temos relacionamentos que são fonte de alegria e de amor, que já são harmoniosos, né? Vamos voltar então para o Neves e para o André Luiz, que estão lá no apartamento do Cláudio. Neves, então, como a gente estava vendo, ele narra na página 80 as dificuldades que ele tem passado, o sofrimento, a desaprovação diante de tudo que ele está vendo. Ele fala para o André Luiz o seguinte, que logo que ele desencarnou, teve um período em que ele teve o acolhimento, ele recebeu o acolhimento no plano espiritual, ele aos poucos foi se integrando nas atividades, nos trabalhos, nas atividades de assistência. E com isso, ele se estabilizou numa situação tranquila, aparentemente equilibrada. O que acontecia nesse momento? Ele estava tendo a oportunidade de regressar para perto dos parentes dele. E aí, pegou. Ele começou a ver coisas que ele não gostaria que estivessem acontecendo tão próximo da filha dele. E então ele estava se sentindo testado, né? Testado em tudo aquilo que ele havia aprendido a respeito de perdão, de amor, de aceitação. E aí é que vem justamente a oportunidade de crescimento e aprendizado para todos nós, né? Então é o seguinte, ele fala: regressando ao abrigo doméstico, topava a cada instante em si mesmo o homem que fora. Então, quando ele, desencarnado, volta para esse ambiente doméstico, aí que ele está sendo testado. O quão difícil foi para ele, né, aceitar toda aquela situação. Ele foi, então, como comodista, agarrado às raízes consanguíneas, absorvido no bem-estar dos que reputava como sendo flores no tronco do seu coração. Ele sabia-se em prova árdua. Ele tinha consciência que aquele momento ele estava sendo testado e ele precisava então fortalecer essa fé, essa capacidade de amar e perdoar. Acusava-se analisado, esquadrinhado, sopesado na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passara a ministrar sob o influxo dos mentores sábios e amigos que lhe haviam descerrado as portas das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. A frase é longa, mas é isso que nós estávamos conversando. Ele foi recebido, ele recebeu os influxos desses mentores, ele conseguiu compreender as lições que passaram para ele, mas agora ele estava passando por um grande teste. Ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e também falhas, declarou-se disposto a dominar-se, ou seja, ele entendeu que ele tinha que dominar as próprias emoções, que estavam naquele momento um pouco desgovernadas, né?
impelindo-nos a recordar antigos condiscípulos da fase juvenil, que, quando encorajados e vacilantes ao mesmo tempo na solução dos problemas de autocontrole, e solicitou-nos a colaboração, olha que coisa, a fim de que se mantivesse calado, tanto quanto possível, na presença dos instrutores. Ele percebia que em alguns momentos, quando ele se deparava com cenas que ele não queria estar vendo, que ele estava desaprovando ao redor da filha dele, ele estava se exaltando, ele estava provavelmente descontente com aquela momentânea incapacidade de lidar com aquela situação, e então ele pedia auxílio para manter-se calado. E o Cláudio Nogueira? O Cláudio Nogueira, ele está no apartamento dele. A gente viu há uns 2 capítulos para trás que ele tinha ali 2 amigos espirituais, 2 espíritos obsediando ele, que compactuavam com ele no vício do álcool, né? Então, foi uma cena descrita já há algum tempo atrás. A gente já tem então essa visão de que ele possuía essas companhias espirituais não tão boas assim. E a gente também viu que a Marita tinha recordado toda a história de vida dela, né, que é uma história muito sofrida. Ela é uma menina fragilizada emocionalmente, com uma carência enorme, porque até uma certa idade ela pensou que ela tinha uma família. E de repente veio tudo por água abaixo, quando a esposa do Cláudio, a Márcia, conta que ela é adotiva, que ela era filha da empregada que faleceu, né, que eles resolveram então adotá-la. E o que acontece? Ela perde o porto seguro que ela achava que ela tinha. Então ela se sente excluída o tempo inteiro, e ainda vieram também decepções amorosas, então ela estava extremamente fragilizada. Nesse momento, inclusive, ela estava chorando no quarto dela com a porta fechada. André Luiz e Neves estavam ao lado dela, tinham ouvido todos os pensamentos dela, narrando toda aquela história de vida. Mas Cláudio ouve o choro vindo do quarto da filha adotiva. Então, o que acontece? Né? Marita, como a gente falou, está numa fragilidade emocional, está muito suscetível. Cláudio e o obsessor entram no quarto. Então, quem leu o capítulo percebe assim que eles entram em uníssono, eles entram em sincronicidade, os dois. Um dos obsessores, que antes estava com ele na sala, e o Cláudio entram no quarto da Marita. Num primeiro momento, André Luiz e Neves tiveram a impressão de que a menina teria então algum amparo. O pai tinha ouvido o choro dela e estava vindo auxiliar. Mas eis que eles se surpreendem, né, tomam um susto, e ao longo da cena a gente vai ver que a Marita também vai entendendo que ali tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha acontecendo. Eles vêm com o intuito não de amparar, mas de aproveitar aquele momento de carência para seduzir a Marita, né? E tem ali uma cena onde mostra um homem encarnado e o seu obsessor numa vinculação. Não há uma perda de consciência por parte do Cláudio do que ele está fazendo. Ele está escolhendo estar ali, fazer o que ele está fazendo, abordar a filha adotiva daquela forma, falar aquelas palavras que ele profere. Então não existe aqui um tipo de obsessão onde a pessoa perde a consciência do que ela está fazendo. Ele não está sendo manipulado pelo obsessor. Em alguns momentos o livro mostra que ele até vacila. Ele se divide entre o papel de pai, que deveria estar ali para ajudá-la, e o diamante, que é o que ele gostaria, né? Ele gostaria de se aproximar dela. E o espírito o tempo inteiro incitando ele a se aproximar cada vez mais. Então, a gente gostaria de pontuar uma coisa, né? Muitas vezes, quando nós iniciamos os estudos da doutrina espírita, para quem ainda está começando a colher as informações, o assunto obsessão pode até em alguns momentos assustar, porque você pode pensar, meu Deus, um espírito pode se aproximar de mim, ler meus pensamentos, manipular os meus pensamentos, me levar ou me influenciar para que eu faça alguma coisa errada. Como é que eu posso
lidar com isso? Como eu posso evitar? Como eu posso saber se eu tenho um obsessor? Mas é importante a gente compreender também que o obsessor e nós não somos tão diferentes assim. Somos todos filhos de Deus. Estamos todos numa jornada que é pessoal de evolução espiritual. Ele também está fazendo escolhas certas, escolhas erradas, colhendo as consequências dessas escolhas. Então, se agora ele está atrás de uma certa pessoa que está encarnada, tentando atrapalhar, tentando irritar ou tentando incitar pensamentos errados, ele um dia também vai colher as consequências dessas escolhas. Então não há que ter medo do obsessor, mas sim uma atenção muito importante da nossa parte de perceber qual é a qualidade dos nossos pensamentos, porque na verdade, para que um espírito bom ou ruim, um espírito que seja completamente devotado ao bem, ou um espírito que queira nos atrapalhar, para que ele se associe, se aproxime de nós e tenha qualquer tipo de influência, é necessário que haja uma associação mental. Então é a qualidade das nossas próprias vibrações, dos nossos pensamentos, que vai atrair o tipo de companhia espiritual que nós vamos ter. É uma questão de associação mental. A gente ter consciência disso é extremamente libertador, porque a gente percebe que somos nós mesmos que vamos evitar ou atrair determinados problemas. Então nós só podemos cuidar de transformar e de melhorar o terreno íntimo da gente, né? O outro a gente não vai conseguir, mudar. Bom, para entender um pouco melhor a cena que nós acabamos de narrar do Cláudio Nogueira se aproximando da filha na companhia do obsessor, nós vamos trazer um trechinho desse livro da doutora Marlene, que é A Obsessão e Suas Máscaras. É um livro de 96 ou 97, está sendo reeditado, né? E ela analisa vários casos de obsessão ao longo da obra do André Luiz. E o caso aqui do Cláudio Nogueira, no Sexo e Destino, também é analisado. Então vamos lá, ele aparece no capítulo 6 desse livro. E o que a doutora Marlene, ela estuda, ela classifica todos os tipos de obsessão nesse livro. E o que ela fala sobre o caso do Cláudio? Trata-se de possessão partilhada. É uma parceria com o consentimento do encarnado. Um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro. Não existe perda de poder de escolha nem de livre-arbítrio, né? Cláudio continuava livre no seu íntimo e era então uma incorporação espontânea e consciente de ambas as partes. Então, vejam o que é a associação mental. Há então uma comunhão entre duas inteligências, uma encarnada e outra desencarnada. Essa questão da associação mental é tão séria e é tão presente na nossa vida, mais presente do que a gente imagina, que eu também separei um trechinho do Pensamento e Vida do Emmanuel, dessa vez para falar de associação mental. Olha só, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. É isso que a gente estava falando, né? Nós atraímos aqueles que pensam como nós. Por isso que um obsessor pode ter acesso ao nosso íntimo ou um espírito bom, vai depender da qualidade da nossa conduta, da qualidade dos nossos pensamentos. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas
e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos ou para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Por isso que entender esse princípio é extremamente libertador, porque é o momento em que a gente percebe que cabe a nós, cabe à nossa consciência, aquele princípio tão trabalhado na doutrina: orai e vigiai. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia ou o nosso problema de associação mental. E falando em associação, eu gostaria de chamar vocês para refletir o seguinte: Félix, nesse capítulo, ele não está presente, né? Ele deixou o Neves e o André Luiz dentro do apartamento do Cláudio Nogueira. Ele se ausentou por algum tempo porque ele precisava comparecer no nosso lar, no ministério onde ele trabalha. Mas ele deixou bastante claro que Neves e André Luiz poderiam pedir auxílio assim que precisassem. Mas o que eu gostaria justamente que a gente atentasse para o comportamento, para a forma como o Félix atua nesse núcleo de assistência. A verdadeira autoridade moral que permite que Félix, que é o mentor que trabalha aqui nesse núcleo, ou qualquer outro mentor que nós possamos encontrar na obra inteira de André Luiz, é uma autoridade moral que se faz presente, que se impõe através do amor, através do olhar amoroso diante daqueles espíritos que ele foi lá para ajudar. Então ele chega em situações onde as pessoas cometem erros terríveis, ou estão perdidos, ou estão desesperados, e como ele atua? Jamais ele vai criticar, ou vai se impacientar, vai perder a paciência, ou vai humilhar, ou vai lembrar quantas vezes aquela pessoa já errou naquilo. Jamais. Ele não contabiliza erros, ele contabiliza os acertos que a pessoa é capaz de realizar. Ele olha com um olhar amoroso, com um olhar compreensivo, perdoando, amparando, entendendo que ali tem um filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, que tem a sua jornada, que vai se aperfeiçoar infinitamente. E é esse potencial de amar e de perdoar que o mentor, seja o Félix ou qualquer outro que nós possamos estudar, é nesse potencial que ele firma o seu entendimento, e é assim que ele consegue orientar, porque só o amor vai transformar, vai orientar, educar aquele espírito que está em erro. E é interessante assim, no livro, não só nesse capítulo, mas desde o início, já apareceram algumas cenas onde o Nemésio ou o Cláudio Nogueira cometem erros, fazem coisas que o próprio Neves fica sofrendo, incomodado, e Félix tem uma visão amorosa, como a gente falou. Tem uma cena que eu particularmente fiquei muito impressionada, porque assim, talvez vocês até se lembrem. Eles estão no apartamento da Beatriz. Beatriz está acamada, doente, mas o Nemésio e a Marina se afastam para outro aposento e começam a trocar juras de amor, e o Nemésio faz promessas para o futuro, planos para o futuro. A Marina até se esquiva um pouco, porque no fundo ela está dividida, né, entre o amor dele e o amor do filho. E então eles estão lá juntos, né, juntos até fisicamente, abraçados, Neves e André Luiz, olhando aquilo, incomodados. Não chegam exatamente a vibrar negativamente, mas eles não estão, eles estão desaprovando aquilo, né? E eis que entra Félix no quarto. Eu não sei se vocês lembram disso.
mas a simples presença do Félix, quando ele entra no quarto onde está Nemésio e Marina, faz com que como se estivesse acendendo uma luz na consciência daqueles dois, daquele casal. E eles se afastam. E a Marina chega a comentar, não, vou voltar para ver se a Beatriz se ela está bem, e vai ao quarto da Beatriz. E ele também senta, vai refletir sobre outros assuntos. Então, aquele espírito, aquele mentor, só de entrar, espargindo todo aquele amor, transforma a vibração do ambiente. É incrível, né? É bem isso, é a força do amor que transforma, que educa, que realmente faz com que a gente possa expressar o nosso melhor. Porque essa coisa de ver alguém que errou e gritar, e humilhar, e dar bronca, é com a gente, né? A gente, quando vê alguém errando, a gente quer criticar, a gente quer mostrar que a pessoa está errada, porque nós não temos evolução ainda. Está aí uma prova cabal que nós não temos evolução, nós temos a necessidade de atirar pedras, né? Quando vemos que alguém está errando. Então, Nemésio e Cláudio são vistos por Félix com compaixão e caridade. E outra importante lição que o Félix traz, que também rebate nesse capítulo, é o seguinte: a Beatriz, no meio de toda essa confusão, ela tinha o hábito diário da prece e com isso ela tinha merecimento de ter paz interior, de ter auxílio espiritual. Então a gente vê que tem um enfermeiro do plano espiritual para cuidar dela, o amado, né? Então vejam a diferença, a gente tem que puxar a reflexão para nós mesmos, né? Para ver o quanto a gente tem que se melhorar. Se a gente analisa o nosso comportamento em comparação ao comportamento de alguém que tem mais evolução que a gente, para poder tirar lições disso, a gente tinha que aprender a perdoar, a enxergar no outro um filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, que vai evoluir, que a gente não precisa atirar pedras, a gente tem que antes olhar para nós mesmos e para o que nós erramos. Então, a importância do perdão. Se somos todos irmãos filhos de Deus, a gente tem que ter compaixão e empatia, ao invés de acusar, de criticar, enfim, né? Fica a reflexão para a gente. E para ilustrar essa reflexão, eu gostaria de citar uma parábola de Jesus que já foi trazida aqui nas palestras, mas ela é tão oportuna para esse livro e ela também é tão simples, é uma lição tão clara. Jesus fala com uma clareza muito grande, que é a parábola da mulher adúltera. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? Então, trouxe aqui uma pintura que ilustra o momento do acontecimento dessa parábola. Vamos relembrar o que acontece, né? Ela está no Evangelho de João e ela mostra então que um grupo de fariseus tinha pego uma moça, uma mulher, traindo o marido. Era uma mulher adúltera. E eles trazem para a pedra pública porque naquela época a lei de Moisés pedia que uma mulher adúltera fosse apedrejada em praça pública. Então eles já estavam todos com pedras na mão e a moça estava então para ser apedrejada por eles. Eis que Jesus se aproxima deles. Então eles vão testar Jesus, né? Será que Jesus, vão perguntar o que ele acha que pode ser feito agora nesse momento? Será que Jesus vai enfrentar a lei de Moisés, né? Já que Jesus sempre falava do perdão, do amor, o que será que ele vai falar agora? Então eles perguntam: mestre, essa mulher foi pega em adultério e ela precisa ser apedrejada em praça pública. O que o senhor acha? E eis que ele para, pensa e responde: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, é tão fácil de entender, né? Que eu acho até uma criança entenderia, né? Não posso falar ou atacar um amiguinho meu, porque eu também erro. É de um entendimento muito simples e muito claro. Eu acho que dificuldade para entender essa mensagem que Jesus deixou não existe. Existe mesmo uma resistência nossa, né? Nós temos
velhos hábitos arraigados há séculos, há encarnações. E a gente insiste em repetir esses velhos hábitos de orgulho, de querer acusar o outro, de olhar o erro do outro, não olhar o nosso erro. E isso é muito, muito sério, né? A gente teria que levar quase como um mantra para a vida, não jogar a pedra se eu também peco, né? Não vou ser eu que vou jogar a pedra no outro. Bom, vamos voltar então para o apartamento do Cláudio Nogueira. A gente falou na cena em que o pai adotivo estava se aproximando da menina. Eles estavam sem a presença do Félix, mas Félix tinha deixado claro que eles poderiam pedir aquele auxílio, caso fosse necessário. E aí Neves expressa o quanto ele estava desesperado. Ele fala assim: pedir socorro para um mentor? Não, isso é caso de polícia. Ele está assim, desesperado. Que triste. Mas eis que algum tipo de auxílio aparece, porque a Márcia, que era a esposa do Cláudio, entra no apartamento e o Cláudio então, cara de paisagem, dá uma dissimulada e a Marita desaba, né? Marita emocionalmente destruída. Então, diante de tudo que ela já havia passado, diante de todas as dores, toda a ausência de alguém que pudesse dar um amparo para ela, diante dessa carência tão grande que ela tinha, o pai, né, que a gente sabe inclusive que a Márcia, que é a mãe adotiva, já estava há algum tempo excluindo ela dos compromissos sociais e outras coisas, então ela já estava se sentindo muito só no mundo, e eis que o pai chega e se apresenta daquela forma, querendo seduzi-la. Então foi assim, quase como se fosse a gota d'água. E ela desaba. Mas daí a gente só vai saber no capítulo 9 o que vai acontecer. A respeito de tudo isso, a gente já estamos chegando aqui nas conclusões finais do capítulo. Tem um outro trecho de Emmanuel que fala muito bem sobre o que está acontecendo, que é o que fala sobre o dever. É um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena. Olha só. Muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então, para nós, o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade. Afinal, a gente só pode reformar o nosso íntimo, né? Esse hábito de olhar para o outro e querer que o outro se corrija de acordo com os nossos princípios, isso não existe. À frente daqueles que se fizeram credores das nossas formas de sacrifício. E aí agora vem o fundamental. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabalhário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia, a doença pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como uma gleba espiritual para o esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. E quando chega isso, normalmente a gente quer fugir, porque é difícil mesmo. Veio para pisar naquele calo, veio para resolver aquele assunto que nós deixamos pendente. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que na intimidade da nossa consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte deste ou daquele imposto de devotamento e renúncia, sabe quando o outro fala assim, não, realmente você não está feliz, sai desse casamento ou sai desse emprego, e era justo o momento que você deveria reforçar sua fé e continuar, né? Ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e tolerância,
de humildade e de amor que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal do nosso afastamento de luta, pode ser que para os olhos do mundo a gente possa se afastar e tenha todo o direito e até a necessidade de se afastar, nós vamos ser invencivelmente onerados por sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos de enfermidade ou na vala da frustração. Isso também é um conceito muito falado dentro da doutrina, né? A gente não pode fugir de determinadas obrigações. É o momento do teste, é o Neves sendo testado agora na sua paciência, na sua tolerância com os parentes que ainda estão encarnados, né? Nós temos limitações, nós temos dificuldades, com certeza as provas são às vezes duríssimas, mas a gente tem que trazer um pouco dessa reflexão para que tenha um aproveitamento de tudo isso a nosso favor, né? Então é muito importante ter uma clareza a respeito disso, para que a gente possa percorrer a nossa encarnação e não voltar para o outro lado de mãos vazias, ou às vezes com problemas ainda maiores. E agora eu vou encerrar trazendo uma ideia que foi, inclusive, já falada pela doutora Lídia na primeira parte do capítulo 8, e ela falava assim, né? Quando você está diante de um parente difícil, um desafio onde você já está estudando a doutrina, você está certo de que quer se melhorar, está comprometido consigo mesmo, de que quer se melhorar, mas vem um desafio que parece que vai além das suas forças e você não consegue reagir da melhor maneira. E aí ela falou a importância do silêncio. Já que eu não consigo dar o meu melhor, já que eu ainda venha a aprovação e eu ainda sinto uma irritação, que eu ao menos saiba falar, né? Quando eu despejo alguma agressividade ou uma atitude desequilibrada, não só eu estaciono a minha evolução, como eu posso desequilibrar o outro também. Então, o silêncio, que pode ser um treino mental. Se a gente está comprometido com a própria melhoria, a gente pode sim estabelecer como um treino mental a prece e a meditação. Por quê? Porque são momentos onde esse silêncio vai ser possível, vai ser trabalhado. Tem até uma folha espírita recente, mas acho que de 2018, que falava sobre os benefícios da prece e da meditação, que hoje em dia a ciência prova que são formas eficientes, inclusive de colaborar em tratamentos de doenças, de depressão. Então, no jornal, eles definiam a diferença entre prece e meditação e eu achei super interessante. Que é assim, na prece, você se coloca em silêncio e se expressa para Deus. Conversa com Deus. E na meditação, você se coloca em silêncio e sente a presença de Deus. Ouve a Deus. Então, são formas de você exercitar essa habilidade de buscar a paz interior através do silêncio e, mais do que isso, impedir que aqueles velhos hábitos seculares de impulsividade, de intolerância, continuem a se manifestar. Senão vai encarnação, vem encarnação, vai encarnação, vem encarnação, e a gente repete os mesmos erros. Então, em algum momento, se nós temos esse compromisso de reforma íntima, de melhoria, de parar de jogar as pedras, né? De colocar em prática o que Jesus nos falou, a gente tem que criar condições para isso no nosso íntimo. Então, o silêncio, que pode ser esse treino mental através da prece e da meditação, ele pode justamente então abrir um espaço para que a gente interrompa essas atitudes que são impulsivas,
aquela coisa do cérebro reptiliano que explode, que fala e depois pensa, a gente pode ter um controle disso. E a gente pode romper com esses hábitos, com essas limitações que nós temos e criar uma consciência de que somos nós os responsáveis pela nossa melhoria, somos nós os responsáveis pela associação mental que a gente estudou agora há pouco, né? O quão importante é a gente cuidar disso tudo e não deixar o barco correr solto. Em muitos momentos da vida, pela pressão, pela correria, a gente deixa o barco correr solto. Esquece de que, na verdade, a encarnação que nós estamos levando não são os problemas, os projetos, as circunstâncias todas que a gente vai vivendo que estão valendo. É o que nós estamos crescendo enquanto espíritos eternos que vai valer depois que nós voltarmos para o outro lado. Então, os problemas que nós passamos são temporários. Quando nós chegarmos lá, a gente vai ver o que construiu de eterno para o nosso espírito. E tem um pensamento que a doutora Marlene uma vez falou aqui, lembrando dela de novo, que eu achei assim muito, muito belo, muito bonito, que ela falava assim, que tudo que nós já possuímos de bom, o amor que nós somos capazes de expressar, a capacidade nossa de perdoar, de estender a mão para uma pessoa, o que quer que seja que nós já tenhamos de bom, já são conquistas eternas do nosso espírito. E o que nós ainda apresentamos de limitações, de dificuldades, de problemas, de irritação, de intolerância, são problemas que são temporários e nós vamos vencer. Todos nós estamos numa jornada evolutiva. Então, a gente tendo essa consciência, fica também mais simples de enxergar isso e mais fácil da gente colocar em prática tudo que a gente aprende aqui. Né? Então, para terminar, esse momento de silêncio que a gente poderia buscar de uma forma até sistemática, diária, e lembrando inclusive da Beatriz, né? A gente viu agora há pouco que a Beatriz tem o merecimento de ter auxílio espiritual no meio daquela confusão toda ao redor dela, com o marido, o filho e tal. Ela conquistou esse merecimento, por quê? Porque ela tinha o hábito da prece. Então, assim, a gente buscando com intenção, com vontade, esse silêncio, essa paz interior através da prece e da meditação, a gente abre esse espaço para os novos hábitos, para os hábitos, o que nós queremos, que são os hábitos, as novas atitudes, os novos pensamentos que sejam fundamentados no Evangelho de Jesus. Senão a gente vai ficar jogando pedra até quando, não é mesmo? Bom, gente, então, quanto ao capítulo 8, era isso que a gente gostaria de falar. Leiam o capítulo 9 para a semana que vem. Eu gostaria de abrir, então, caso vocês queiram fazer algum comentário ou lembrar de algum aspecto, tirar alguma dúvida. Está aberto. Ninguém quer falar nada? Yara? Estou falando do seu marido. Eu gostaria de estar honrada. Pode fazer pergunta? Pode. Sei lá se eu vou saber responder. Antes de você fazer pergunta, por que será que na lei mosaica se condenava só a mulher adulta? O homem poderia fazer o adultério no aborto. Por que só a mulher? Porque ali só tinha só homem para tacar pedra. É uma sociedade patriarcal, né? A mulher adúltera vai ser apedrejada, o homem à vontade, não tem problema. Exato. A lei foi feita. Uma lei totalmente imperfeita de um mundo imperfeito. É a lei do momento. Né? É a lei do momento. O homem que mandava. Não mudou muito. Só para contribuir um pouquinho, tem alguns trechos que você trouxe aqui da associação
que às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, para a gente fazer o bem, para a gente melhorar, eu necessariamente não preciso frequentar uma religião, eu não preciso ser assíduo, seja em qual for a casa que eu frequento, em qual situação que eu esteja me colocando para o meu crescimento espiritual. E na verdade a gente, ao entender a associação, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se não nos associando todos numa mesma corrente de pensamento para que isso possa se tornar um hábito e possa ser maior do que as nossas associações no dia a dia. Porque quando a gente está trabalhando, quando a gente está vivenciando a matéria, a nossa associação, e vale a pena quem quiser saber mais sobre isso, na parte 2 do livro Obsessões das Máscaras, a doutora Malene explica bastante as bases do pensamento. Isso é física. Existe a indução do pensamento, existe a associação, e a gente é levado a pensar nas coisas do mundo. O exercício de estar encarnado é como eu consigo vivenciar as questões do espírito ainda encarnado. Então, às vezes a gente fala o seguinte: puxa, estou indo no centro na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A gente deveria pensar o seguinte: pena que não dá para ficar lá 24 horas. Porque se a gente assim o conseguisse, a nossa associação mental, ela seria contínua e permanente, como uma corrente elétrica, que não nos possibilitaria outros desvios. Então, o exercício da conquista da espiritualidade, ele só é feito com o sacrifício, da renúncia do mundo, né? Basta a gente ver o próprio exemplo do Neves, que explica que enquanto ele estava em nosso lar, havia toda uma situação que facilitava ele aprender e colocar em prática as lições dos mentores. Em que ele desce e se depara com os desafios, né, do núcleo familiar dele, então aí é que você é testado. Tem um exercício que a gente, talvez quando desencarnar, vai perceber, quanto mais nós exercitamos a busca pela espiritualidade e fazer o bem, mais nós sentimos necessidade dela. É mais ou menos como ir na academia. Os 3 primeiros meses é difícil vencer. Aqueles que vencem os 3 primeiros meses ou um ano, depois sentem necessidade de fazer isso. Só que a gente não está falando aqui de 3 meses. A gente está falando, talvez, de existências e existências que a gente se acostumou a reencarnar e vivenciar apenas a matéria. As nossas associações são associações que estão ligadas a aquilo que eu vou consumir, aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou beber, aquilo que eu vou usufruir da matéria, e assim eu vou vivendo. Então, quando a gente falar dessa questão da associação, ela é sim importante pensar por que eu estou associando a um grupo de pessoas que durante 45 minutos estiveram pensando nos mesmos assuntos do que eu. E não dá para dizer de que a gente consegue fazer isso se a gente estiver o tempo todo se expondo a outras associações. Então, assim, dá para ser bom numa multidão de pessoas que estão pensando de uma maneira talvez violenta, destrutiva? Até dá. Mas em algum momento, numa fragilidade, porque nós carregamos isso, aí acontece o que a gente vê, pessoas que às vezes nunca tiveram coragem de levantar a mão para alguém, numa multidão, acabam entrando numa onda mental, porque foram associadas àquilo. Então, eu acho que vale a pena a gente entender o quanto essas associações são importantes para a gente fazer as nossas escolhas diárias. Se a gente puder escolher ter mais associações que nos levam às conquistas eternas, a gente vai estar se imunizando de errarmos na existência frente aos desafios que a matéria nos traz. Então, é isso aí. Gente, eu queria encerrar também lembrando que hoje, dia 16 de maio, entra em cartaz o filme Kardec. Alguns de nós já puderam assistir na pré-estreia e o filme está lindo, impecável. A reconstituição de Paris no século XIX é linda.
O conteúdo do filme, então, nem se fala, né? Mostra toda essa trajetória de um homem intelectual, né? Metódico, um professor, que num primeiro momento, quando ouve falar dos fenômenos mediúnicos, ele inclusive não quer acreditar, ele desconfia daquilo, né? E o resto nós já sabemos, né? Ele vai comprovar com todo esse cabedal científico que ele tinha, né? Vai testar, vai investigar e vai codificar a doutrina espírita pra gente. Então assistam, é maravilhoso, viu? Tá muito bonito mesmo. Eu só vou tentar dar esse minutinho que falta, a questão da associação. Por que Jesus falava